Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um debate de gigantes aqui pelo canal 524 da Claro TV e eu quero começar agradecendo por permitir mais uma vez que o debate de gigantes entre na tua casa. E como de praxe, a gente vai começar falando dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros aqui do debate de gigantes e eu vou falar para vocês neste momento da Sprint Comunicação Visual. A empresa fundada em 2015 pelos irmãos Roberto e Rafael, que conhecem bem de perto o significado do empreendedorismo. Transformaram um pequeno negócio em uma referência regional na área de comunicação visual. Traz toda a experiência de mais de 15 anos no ramo para oferecer qualidade, precisão, pontualidade em seus serviços. Filosofia que nos orgulhamos muito é poder seguir o mantra de trabalhar na forma de parceria e compartilhamento de conhecimentos. Essa é a Sprint Comunicação Visual e se tu precisar aí trocar a comunicação visual da tua empresa, tu vai até a Sprint e vai procurar o Beto Barros, que é um dos sócios e nosso parceiro aqui do Debate de Gigantes. Eu vou falar para vocês agora também de um outro parceiro, que é CM Arquitetura e Engenharia. A CM Arquitetura e Engenharia desenvolve soluções completas em projetos e execução de obras, unindo experiência técnica, responsabilidade e compromisso com a qualidade de cada etapa. Atuamos para transformar ideias em resultados sólidos, seguros e funcionais, sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Quer tirar o teu projeto do papel com confiança? Então entre em contato com a CM Arquitetura e Engenharia e converse com a nossa equipe. E lá na CM Arquitetura e Engenharia, tu vai falar com o César Cardoso, que é o arquiteto responsável, e ele vai junto contigo aí montar o teu projeto e tirar aquela casa dos sonhos do papel e começar a tua obra. E eu vou falar para vocês agora de um outro patrocinador, que é a MG Motors, através do grupo DR Sul, que chegou a Porto Alegre com o mundo dos elétricos e a gente vai rodar para vocês o vídeo deles. Roda pra gente, produção. A MG Motor, tradicional marca britânica com mais de um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico. O MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre no 2º pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais, Instagram, @DRSulMG, Facebook, DRSulMG ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. É isso aí, e tu pode, como diz aí no comercial, ir lá no 2º pavimento do Barra Shopping Sul e procurar o Anderson e a equipe de vendas e tu vai fazer test drive, vai ter avaliação do teu carro e sair de lá no mundo dos elétricos. Bom, como vocês estão acostumados, já na nossa 2ª temporada do Debate de Gigantes, a gente começa apresentando o convidado da noite de uma forma diferente. E eu vou ler para vocês aqui um pequeno texto e depois vou apresentar quem está aqui comigo. A Belle surgiu de um sonho que sempre tive de inspirar as pessoas a transformarem sentimentos em gestos. Porque sentir é lindo, mas é quando expressamos que o sentimento realmente ganha vida. E como sempre encontrei alegria nas atividades manuais, foi através das minhas mãos que esses 2 caminhos se encontraram, com o propósito de criar presentes que traduzem carinho, amor e emoções que merecem ser vividas e compartilhadas. Dessa forma eu apresento para vocês a Bruna Heck, que é a criadora da Belle e que te apresenta para o nosso público e nós vamos falar dessa coisa maravilhosa que é a Belle. E eu quero que tu conte tudo, como surgiu isso, a ideia, enfim, até os dias de hoje.
Obrigado, Bruna, por estar aqui com a gente. É um prazer. Olá, pessoal. Muito obrigada, Márcio, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer, é um prazer estar aqui, apresentar a Belle Panier, que é um sonho que se realizou no momento certo e vem crescendo de uma maneira que nem eu esperava. Que legal. Então, quando é algo verdadeiro, é algo sentido e a gente trabalha com aquele amor genuíno, com propósito, com envolvimento, com algo que muitas vezes o cliente nem espera. Uma pergunta como: você quer assinar com o seu nome ou com algum apelido carinhoso que a pessoa, né, entre vocês? Isso daí o cliente nem espera, mas é um cuidado que vai mudar tudo, porque quem lê o cartão vai perceber que aquilo ali foi cuidado em cada detalhe. Foi Foi pensado em cada detalhe, tanto por quem encomendou como por quem produziu. E é um cuidado, né? O carinho, ele é demonstrado nos detalhes. E eu tenho uma história, minha formação é em odontologia, eu sou dentista. Trabalhei muitos anos com a odontologia. Confesso que a Belle, hoje em dia, se tornou dominante porque é uma demanda muito grande. Empreendedorismo não é fácil, a cabeça não para. Exatamente. E eu trabalhava, conciliei por muito tempo, por algum tempo, né? De manhã eu atendia no consultório e à tarde a Belle e à noite para poder ficar com os meus filhos. De manhã, enquanto eles estavam na escola, eu saía para o consultório e de tarde o meu ateliê começou em casa e eu estava sempre trabalhando e, né, cuidando da logística familiar. Hoje em dia tenho funcionários para motorista, já estão maiores, né? Então eu já consigo delegar, tenho auxiliar de produção para a Belle, tenho um auxiliar para casa, então eu já estou bem estruturada. Mas no início, a gente sabe que é o início. Que é o início. Né? O início é o início e não é fácil. E eu fui levando sozinha, eu entregava a cesta. Eu entregava. Que legal. Então e gostava muito de entregar, porque o resultado final tu enxerga. Perfeito. Tu enxerga porque tu vê a surpresa, o sorriso. O olhar. É muito bonito. Se eu tivesse tempo, eu ainda entregaria. Então, alguns amigos, quando é amigo próximo, eu mesmo faço questão de entregar. Esses tempos eu fui entregar para uma senhora de 90 anos. Ela não conseguia ler o cartão pela idade. Eu ofereci para ler o cartão. Eu entrei na casa, li o cartão, ela se emocionou, me emocionei. Então, tem alguns clientes que eu tenho esse cuidado quando é uma pessoa idosa. Ou eu vou junto com o entregador, né? E são cenas que valem o meu tempo de ir, né? Valem tudo. Olha só, enquanto tu tava desenvolvendo, falando sobre a Belle, eu quero lembrar de uma parte do texto que tu mandou pra gente, que eu achei muito legal, Bruna, que quando tu fala que a principal ideia, a essência da Belle foi transformar carinho, gestos em realmente algo sólido, algo que as pessoas possam tocar, que as pessoas possam sentir esse gesto. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, e também a gente está no mês das mulheres, que tu contasse um pouco dessa trajetória, né? Tu é mãe, tu conciliava as duas coisas e o negócio foi crescendo tanto que hoje tu já tem essas funções, todo mundo por aí. Mas eu queria que tu falasse dessa questão aí, dessa essência da Belle. Então, o que eu tenho uma sensibilidade grande, acho muito interessante a questão das emoções. Porque nós somos movidos a emoções. Eu posso te amar. Se eu não demonstrar, tu não vai saber. Perfeito. Então, na verdade, o sentimento, ele só é válido quando ele é demonstrado, porque senão ele vai ficar só para mim. Ele está lá dentro, guardadinho. Então, o que a gente estimula e facilita? Porque a Belle é um catalisador. Tu quer demonstrar, às vezes tu não sabe como, e tu manda uma cesta com um cartão. Às vezes a gente sugere mensagens no cartão, se a pessoa tem dificuldade, nos passa o contexto, nos passa o que quer expressar, a emoção. Então, principalmente as gerações passadas têm uma dificuldade em expressar, tem muitos pedidos de desculpas, as pessoas não conseguem falar olho no olho. E elas enviam através de cestas. O que nós temos de cestas de reconciliação e os cartões lindíssimos, por quê? Porque é uma maneira de tu enfrentar aquela situação através de um gesto.
né? Então, nós facilitamos, né? Eu digo assim, a gente não faz nada, o cliente faz, a gente facilita. Tanto que a frase da Beli, nós ajudamos você a transformar momentos com sofisticação e elegância, mas o presente é da pessoa, a pessoa está, né, fazendo aquele investimento e confiando em nós. O que a gente tem muito assim imagina, tu vai dar um presente para um filho, para uma esposa, tu tem que confiar muito na empresa, porque, né, pode chegar qualquer coisa, não, tem que ter uma confiança que aquilo vai chegar maravilhoso e que nós vamos ter a sensibilidade de decorar, de colocar a tag adequada. A tag hoje veio como gratidão, pela gratidão que eu tenho de estar aqui. Legal. Tem tag de amor, tem tag de carinho, tem tag diversas, né? Claro, no início até teve uma pergunta que eu escrevi sobre o início. O início era mais difícil porque nós tínhamos tags mais genéricas. Então, a gente... Era difícil adequar. A gente, ao invés de fazer te amo, mãe, a gente botava te amo, porque eu posso usar para qualquer relação. Hoje em dia tem te amo, mãe, te amo, pai, quero ser meu padrinho, quero ser minha madrinha, te amo, vó, melhor vó do mundo. Nós temos demanda para ter tudo especificado. Mas claro que o início a gente vai caminhando conforme, né, a perna. Então a gente tinha esse desafio que sem tantos materiais a gente conseguia também, porque daí fazia mais genérica, né? E sempre muito adequado. Nós temos um cartão que é formato de coração, nós temos um que é mais tradicional. Então, claro, se é um presente corporativo, eu nem pergunto. Hoje nós tivemos um pedido que é para 6 advogados, para um escritório de advocacia que está completando 25 anos, um grande de Porto Alegre. São 6 cestas. Não perguntei se precisa tag de amor, se vai tag de coração, é um presente, né? Mais formal, por mais que seja carinhoso, é um tem uma certa profissional, formalidade, né? Claro. Então, uma cesta como nós tivemos hoje de um pedido de um aniversário de casamento de 10 anos, ele estava sem tempo para escrever o cartão, nos passou a mensagem e nós redigimos, enviamos para o cliente aprovar. Então, esse já foi o te amo no cartão, né? O cartão de corações. Então, a gente consegue entender, e a gente precisa entender o contexto para entregar algo, sermos muito assertivos no que a pessoa quer, né, passar, quer transmitir. Então, a gente só ajuda a pessoa a demonstrar o sentimento a colocar que ela de fato, tem. Exatamente, né, em algo concreto. Tem muita gente com dificuldade. Hoje nós postamos um feedback de uma cliente que há 9 anos não conseguia dar um presente. Olha só. Porque ela tinha algum bloqueio, ou medo de não corresponder à expectativa, né? Insegurança se a pessoa vai gostar, se o presente é bom o suficiente. E aí a gente foi ajudando tanto. E essa é uma cliente que tu tem que pedir para... Tu tem que mostrar cada detalhe, tu tem que pedir para escolher, tu tem que sugerir. É uma cliente que demanda mais, mas... Chega o resultado, a cliente já comprou 5, 6 cestas, é uma cliente que ela é tua para o resto da vida. Eu já estive lá olhando, né, o site de vocês, o Instagram de vocês, depois no final do programa tu vai deixar as redes sociais para quem quer procurar vocês, tá? E de fato é uma personalização, né? Vocês pensam nisso, vocês pegam esses detalhes com o cliente. Eu acho que esse é o grande diferencial que fez a Beli crescer tanto nesse tão curto espaço de tempo, né? Eu acho que é isso mesmo. O catálogo, as cestas são fotografadas abertas, né? Porque, como tu falaste, a personalização é individual, então não teria como nós mostrarmos todas, porque o catálogo a gente mostra os itens, tanto que tem a descrição e o valor. Aí a personalização não sai cesta, uma cesta igual a outra é raríssimo. Claro, se a pessoa olha no story, eu quero igual, a gente vai fazer igual. Claro. Mas é muito difícil. Nós temos uma questão... bem importante, que é a transparência. Nós enviamos fotos, a cesta vai com uma toalha embaixo de café da manhã, então nós fotografamos o processo, o cliente consegue ver até o que tem embaixo dos itens. Nós fotografamos a cesta aberta,
e ela embalada, os detalhes, o cartão. Então, porque fotografar embalada, muitas vezes tu não consegue ver se o que tu comprou está ali. E a gente gosta que o cliente veja o que ele comprou e o que está indo. Então, eu acho que isso gera uma segurança, né? É uma maneira muito honesta de trabalhar, porque realmente tu enxerga, não a foto do catálogo já foi, era outro cliente. Exatamente. A tua, tu quer ver a tua. Então, nós trabalhamos assim e o pessoal indica muito, pessoas que chegam uma cesta no trabalho e o colega diz, olha, chegou uma cesta aqui, eu não achei no catálogo, por quê? Porque personalizou. Teve essa semana, teve uma cesta Celebrares, chegou na empresa e a moça o cliente tinha trocado o espumante por vinho. Claro, daí ela não achou porque estava na outra categoria, né? A gente tem categoria, espumante, vinho. Daí eu disse, não, tu não está achando porque ela está em outra categoria. Daí eu expliquei para ela já gostou, já comprou para outra pessoa. Então, o visual, a indicação mesmo, é muito, muito eficaz nossa lá. A gente tem presenteados que compram e isso nos dá uma alegria muito grande, porque quem consumiu, quem comeu, né? Viu que está fresquinho, que está novinho. Então, assim, para nós, o melhor feedback é um presenteado, sim, é quem recebeu, né? Porque daí não é só a beleza, a pessoa consumiu, a pessoa viu que a castanha está crocante e nós temos esse cuidado de sempre o fornecedor nos levar em pouca, na quantidade que vai dar para 2 dias, que hoje em dia já é bastante, mas nós, no início, nós íamos no local e nós comprávamos pouquinho para aquele dia, para não ter perigo de perder a crocância. Sim. Então, é que tem que gostar, né, Márcio? É isso aí. Tem que gostar. É isso aí. E olha só, para a gente finalizar essa parte daí, depois eu vou voltar nisso, e eu estava conversando contigo ali, a personalização vai até a questão da entrega, né? O cliente não precisa nem se preocupar, tá, tudo bem, eu comprei, mas e agora? Como que eu faço chegar até a pessoa que eu estou presenteando? Vocês também já fazem a entrega, já tem a entrega personalizada, já vai tudo certinho, né? Sim, e algumas empresas trabalham com esses aplicativos, né? Que tu tem a questão de poder pedir para entregar. E nós temos um entregador próprio, ele vai com uniforme, e isso dá uma segurança, porque para tu abrir a porta da tua casa, tu sabe que a gente manda o nome, né? Sabe o carro que vai. Então, uma vez quando eu entregava, agora eu vou contar algo engraçado, quando eu entregava, uma vez um casal de senhores não quis abrir a porta, porque eles, né, hoje em dia, né, a gente tem medo. E mesmo eu sendo mulher, tudo, e aí eu disse para eles, falaram, mas de quem é a cesta? Eu disse, eu não gostaria de estragar a surpresa. Ah, mas a gente vai querer que tu leia o cartão. Aí eu fora da grade, e eu li o cartão e disse, tá aqui, eu não vou ler o conteúdo, mas é da filha de vocês, fulana e tal. E aí eles... abriram o portão. Mas é um medo, né? Então a gente também tem esse cuidado. Vai sempre a mesma pessoa, né? E a gente avisa quando tá saindo, quanto tempo vai chegar. Então é bem... Todos os detalhes a gente cuida. E a questão de tu gostar do que faz, como eu falei no início, tem coisas que o cliente não espera. Teve um pai no Dia da Mulher que comprou uma cesta para a esposa e para a filhinha de 6 anos. E aí coisa mais bonitinha, a gente tem a cesta bonita para criança, pré-adolescente, daí ele escolheu um urso, foi com flor, com canetinhas, com um diário, bem para a idade, e eu já dei a sugestão assim de bate-pronto, porque a gente já tem a experiência, né? E ele adorou, e aí chegou na hora do cartão, ele enviou o cartão, eu disse, tu queres que nós colocamos em letra maiúscula? Porque ela tem 6 anos, ela deve estar aprendendo a ler. Ele disse, realmente ela vai entender melhor. Que legal. Então, imagina, né? Isso é cuidado, eu tenho filho, eu já sei que com 6 anos tem que ser letra bastão, né, que chama. E aí mandei, e aí foi o cartão, colocamos figurinhas, né? Então pensa em tudo, como se fosse pra gente mesmo, né? Que legal. Olha só, Bruna, a gente está chegando num momento aqui do debate de gigantes que a gente tenta de alguma forma, né? A gente está falando aqui de transformar gestos, né, em algo objetivo, e é a forma que eu, Márcio, faço com os meus convidados e o debate de gigantes de agradecer a tua presença aqui, porque a gente também está feliz com a tua presença aqui, com tudo que tu está trazendo sobre o teu negócio, e a gente tem uma surpresa para ti. Eu vou pedir que a produção rode para a gente, depois a gente fala sobre.
que lindo. Então, a Belle nasceu para eu poder curtir tudo isso. Que legal. Eu poder não ficar o dia inteiro no consultório, poder ficar à tarde, era um pouco com eles, aquela bagunça, eu tinha uma mesa dentro da casa e eles ao redor. Mãe, tem cesta para fazer ou tu pode brincar? Não, agora tem cesta, mas depois a mãe brinca. Então, ela nasceu também de muito amor, né? Eu tenho essa questão de muito família, dos sentimentos, então eu curti muito, consegui conciliar muita coisa. Que legal, que legal. E eu fui pesquisar teu Instagram, fui ver lá a questão da família e tudo, e vi os filhos maravilhosos. E a música presente na vida deles, e olha a escolha, né? A gente tá falando de Beatles, né? Sim. Eu achei o máximo, aquele piano ali, aqueles dedinhos tocando isso. Eu disse, bom, não pode ficar de fora, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de família. Tua, muito obrigada. E a ideia era essa, era exatamente trazer que em meio ao negócio, em meio a alguém, a uma mulher forte que foi lá, que empreendeu, que deixou a profissão primária, que era a odontologia, né? Para buscar um outro negócio, que é aquela satisfação pessoal, né, e poder colocar, né, aqui na prática, a gente está vendo tudo isso, e ali ao mesmo tempo com a família, com os filhos e curtindo tudo isso. Porque atrás do negócio, né, atrás do empreendedor, existe um ser humano com demandas, com filhos, né, e a gente vai conciliando. E quando a gente ama muito o que faz, a gente dá um jeito. Atende o WhatsApp, eu atendia, hoje em dia a gente tem horário até às 22, mas no início não podia nem se dar o luxo de ter horário, atendia a qualquer hora. Então a gente às vezes está com o filho aqui e atendendo aqui, né? Então que legal. É muito bonito. Que legal. E a ideia era mostrar isso mesmo. Tem a família, todo mundo participou, os filhos ali, tu acabou de dizer, né? Perguntando, mãe, tem cesta, não tem cesta? A gente está indo para a parte final já, encerrando o nosso debate de gigantes, e é isso mesmo, aquele gostinho de quero mais. Eu vou pedir agora para a Bruna. Bruna, deixa um recado final para a nossa audiência, a tua câmera tá ali, e principalmente as redes sociais da BL e a tua rede social pessoal, se tu quiseres deixar para quem quer te seguir, e um recado que tu quiser, se tu quiser falar sobre a BL, sobre essa tua jornada, agora é o teu momento. Então, o que eu quero deixar de reflexão é isso, né? Às vezes a gente acha que como a gente ama muito alguém, como a gente, né? É óbvio que a pessoa sabe disso. E não é óbvio. A gente pode até saber, mas precisa sentir. Então, uma esposa, mas é claro que eu amo minha esposa, se eu moro com ela, eu tenho filho com ela, mas ela precisa saber que tu ainda ama daquele jeito, né? O filho precisa saber que a tua vida, que ele foi um presente para ti, que a tua vida é muito melhor porque ele tem. O teu marido precisa saber que tu admira, tua mãe precisa saber que apesar de tu não morar mais em casa, mas tu continua sendo filho, né? Tu continua sendo filha. E então, assim, não percam a oportunidade de demonstrar. A gente nunca... eu me emociono. A gente nunca se arrepende de ter demonstrado. É isso. Somente de não demonstrar. Então, vivam intensamente. Agora tem a Páscoa. Nós temos cestas que serão montadas para as pessoas levarem num domingo de Páscoa. Tu me convida para almoçar na tua casa, família, enfim. Tem famílias que dividem, cada um leva um prato, mas um mimo para tu demonstrar que tu tá muito feliz de estar ali, que aquele domingo ou aquela sexta-feira santa tu era o lugar onde tu queria estar, né? Então não é óbvio. Tu pode demonstrar, tu pode reforçar isso e só colhe coisas boas, né? Então é isso. E nunca desista, nunca abandone algo que tu pode achar que é uma coisa simples ou que está muito distante, mas uma empresa de cesta, né? A gente, quantas tem, né? E a ABL tem um sucesso, teve um crescimento muito forte, porque hoje eu falei isso para os meus filhos. Todo o mercado está saturado. Todo nicho tem uma brecha. Todo nicho tem uma abertura, algo que falta, um detalhe que não fazem, uma sensibilidade que não é reproduzida. Então, vá, e o coração, não adianta tu fazer algo porque dá dinheiro, porque não tem ninguém que faça, tem que ser o que o coração manda. E aí, se tu fizer genuinamente, com amor, vai dar certo. Vai um passo por vez, né?
no início, onde eu andava, as pessoas me viam no elevador do prédio com a cesta. Ai, que cesta linda. Ah, mas tu já está seguindo a Belle? Então, assim, era um por um. Que legal. Né? Hoje em dia já tem um ritmo de novos seguidores, mas é um passinho por vez, né? E tudo com muito orgulho, né? Muito orgulho. Todo o trabalho é muito especial. E hoje até nós postamos que o teu resultado numérico, claro, é necessário, porque é uma empresa, mas tu mudar, fazer a diferença na vida de uma pessoa, como uma cliente que não conseguia demonstrar, estava travada há 9 anos, como um casal que estava brigado e recebeu a cesta e já reconciliou, como a gente fica sabendo, porque as pessoas nos falam, né? Deu certo. E isso daí não tem preço, não tem número que compense, né? Então é isso, sempre ir atrás do que o coração mandar. Que legal. Deixa as redes sociais da Belle para o pessoal seguir. A Belle Panier é @Belle com 2 L's, Panier, _ cestas e presentes. E o meu privado é doutora.brunarech, RECH. Que legal. Serão todos muito bem-vindos. Legal, a gente fica muito feliz, eu estou muito feliz com a presença da Bruna aqui e trazendo aqui a Belle, essa empresa que personaliza, como ela falou, sentimento, amor, e ela falou várias vezes aqui que, mesmo que seja óbvio, e eu tenho a seguinte frase da minha vida: o óbvio precisa ser dito e demonstrado sempre. Esse foi o nosso debate gigantes dessa segunda-feira. Eu te agradeço imensamente por permitir que eu entre mais uma vez na tua casa e eu tenho certeza que depois desse episódio de hoje, tu vai mudar o teu conceito com relação àquilo que tu sente a qualquer pessoa e vai demonstrar. E a sugestão é a Belle. Eu te agradeço mais uma vez, nós ficamos por aqui e eu te aguardo no próximo Debate de Gigantes, sempre aqui no canal 524 da Claro TV, às 23 horas, toda segunda-feira. Até lá!